Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai estar assistindo essa videoaula, mas eu espero que você esteja em casa e esteja bem. Então, essa videoaula é referente à aula 9 do caderno 5 para a turma do sétimo ano. Ela é uma lista de exercícios envolvendo algumas operações com números racionais. Essas operações servem para comparar quando o número é maior ou quando o número é menor, envolvendo uma fração ou número decimal, tá? Então, aqui, ó. É, Lendo a questão 1, para eu não dar a resposta, é uma dica, tá? Essa marcação que vocês estão vendo no termômetro ali, de acordo com a leitura da pessoa que está dentro do carro, a temperatura que está mais acima do zero é a maior. A temperatura que está abaixo do zero, um pouco mais abaixo do zero, é a menor. Você tem que entender qual desses números está representando um número positivo, qual deles está representando um número negativo. Ele está escrito ali entre parênteses. Vocês vão tentar determinar qual é esse número, tá? Aí, continuando, quais os números apresentados nos textos são racionais? Vocês vão observar a classificação desses números aqui. Qual deles é representado de uma forma inteira? Qual deles é representado em uma forma de fração? Tem uma forma de fração exclusivamente? E vocês vão classificar colocando as respostas aqui. Então, de acordo com a leitura, eu sei que ali quando ele fala 1 grau Celsius e 2 graus Celsius, ele está representando um número inteiro. Qual número está escrito na forma fracionária? Esses números que estão ali entre parênteses, eles, por mais que tenha uma operação entre eles, eles estão representando um número em forma de fração. Se quiser determinar, fazer a operação envolvendo essas frações, eu faço uma videoaula específica separada só disso daí. O item C, escritos na forma decimal. Tem algum número escrito em forma de vírgula? Esse número é positivo, negativo, ele tem sinal? Então, de acordo com a leitura desse texto aqui, vocês vão colocar a resposta aqui no item C. Toma cuidado que aqui em cima já tem uma parte da leitura ali, ó, quando ele fala de 76 quilômetros, ali já tem uma indicação de um número inteiro, tá? Continuando. Questão 2. Escreva esses números racionais na forma fracionária simplificada. Por exemplo, no item A, 3/18. O 3 e o 18, eu sei que o divisor divide eles ao mesmo tempo, o 3 e o 18, dá para dividir por 3. Você vai dividir o numerador e o denominador por o mesmo número. No item B, o 12 e o 15 também é possível dividir por 3. A gente já estudou regras de múltiplos e divisores. Se a gente somar os algarismos dos números ali e der um número múltiplo de 3, é possível dividir por 3. No item C, agora tem que tomar cuidado. Números que têm repetição, no caso ali, dois algarismos, o 55, o 5 e o 5, o 66, 6 e 6, quando tem dois números assim em repetição, é possível dividir por 11, tá? Um pequeno comentário. Na questão 2, vou voltar bastante, tá? Só aguarde um pouquinho. Quando a gente utilizou a ideia de simplificar frações, a gente viu esse tipo de exemplo aqui. É uma revisão do conteúdo. Aqui, ó. Na página 8 no meu caso aqui, o caderno 5, tem exemplos de como fazer simplificação. Esse tipo de divisão do numerador e o denominador por um mesmo número, a gente vai aplicar aqui na questão da aula 9. Na questão 2, cada fração que está aparecendo ali, a gente vai poder fazer uma divisão por um mesmo número, tá? Continuando. Questão 3. Escreva na forma decimal os seguintes números racionais. A minha dica, para escrever um número na forma decimal, você precisa fazer uma divisão. No caso ali do item A, esquece um pouquinho o sinal, você vai ocupar o 13 e o 4. Você vai realizar uma divisão do 13 pelo 4. O resultado dessa divisão, aí sim, anota aqui o número com vírgula, número decimal, anota o sinal negativo na frente desse número. A gente não utiliza o sinal de mais e menos assim para
para os números para realizar uma divisão. A gente coloca esse resultado com sinal do positivo ou com sinal do negativo. Por exemplo, no item B, a gente vai tentar dividir 1 por 40. No item C, dividir o 3 pelo 20. O resultado que a gente obter vai ter o sinal que está aparecendo ali. Na questão 4, aqui tem número inteiro, tem número em forma de fração e tem número decimal. Para a gente organizar esses números do jeito que está ali, identifique os números a seguir como naturais, inteiros, não naturais, ou racionais, ou inteiros. De cara, quando o número está na forma de fração, se você tentar dividir o de cima pelo de baixo, o resultado pode ser um número natural, se der uma divisão exata. Se sobrar alguma coisa e continuar a divisão acrescentando a vírgula, a gente considera então esse número é um número decimal, porém ele não é inteiro, nem natural. Lembrando, qual número que não pode ser natural? São todos os números que são negativos. Então, lendo a questão 4, você vai você vai classificar. Você vai escrever qual desses números que está nessa lista e qual deles são naturais. Faz uma lista só de números naturais. Quais são os números inteiros ou não naturais? A gente vai considerar os números que são negativos para colocar nessa parte. Além de colocar os inteiros positivos, colocar também os inteiros negativos. Os números naturais separados, só os inteiros positivos. É uma definição para eles. E para terminar, os números que são racionais. Qual deles podem ser escritos em forma de fração? Eu já vou dar uma dica. Todos esses números podem ser escritos em forma de fração. Eu posso fazer uma videoaula só explicando só as questões do item 4, tá? Questão 5. Identifique os números associados aos pontos destacados na reta numérica a seguir. Na questão 5, perdão, a questão 6, a questão 5 não vai ser desenvolvida, tá, pessoal? Você vai apenas desenhar uma reta numerada. Aí na questão 6, vocês vão preencher com os números que estão aparecendo aí. Ponto A, ponto B, C, D, ponto R e ponto S. Voltando um pouquinho aqui na questão 5. Só para não errar. O que seriam os pontos associados a uma reta numerada na questão 5? Vocês vão desenhar uma reta numerada que tem origem ponto zero e destacar os números inteiros. À direita dos zeros os inteiros positivos, à esquerda dos zeros os inteiros negativos. Vocês vão desenhar basicamente uma reta numerada. Aí os outros pontos que a gente está observando aqui, por exemplo, na questão 2, vocês vão preencher qual que é o A, o B, o C, o D, de acordo com as informações lá da questão 6, tá? Voltando aqui mais um pouco. Então confirmando. Identifique os números associados aos pontos destacados na reta numérica a seguir. Então, de novo, são pontos envolvendo números inteiros. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 são os inteiros positivos. À esquerda do zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, são números inteiros. Aí você vai representar em uma reta numérica esses pontos. Vocês vão marcar ali o abscissa A vale mais 0,9. A abscissa B menos 3 quintos, você vai dividir o 3 por 5 e descobrir qual é o número decimal, para determinar a posição dele numa reta numerada. Eu tenho quase certeza ali que no item B, menos 3 quintos, se você dividir o 3 por 5 dá 0,6. O número negativo, então, menos 0,6, pensando nisso, ele vai estar à esquerda do zero, mas não chega até o menos 1, tá? Vocês vão fazer isso para todos os outros pontos. Questão 7. Das comparações abaixo, qual é a verdadeira? Vocês vão estar comparando qual desses números é o maior, qual que é o menor, e determinar qual delas é a única opção verdadeira, tá? Então, aí tem uma dica. Tem números que são iguais aí. Por isso, a definição de ser maior ou ser menor, por isso que ela é falsa. É isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido a videoaula até o final.
Se tiver dúvidas, após assistir todas as videoaulas que eu estou publicando hoje, escreva qual que é a dúvida lá no grupo para eu tentar explicar. Uma outra explicação sobre as atividades ou sobre o conteúdo. Tá ok? Muito obrigado.